Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia também na capital e no interior. Eu tenho o prazer de conversar agora com o professor, com pedagogo, jornalista, ex-colaborador do jornal O Rio Branco, ex-articulista também, Emi Mendonça. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Muito bem, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Cara. Fazia algum tempo que a gente não conversava aqui, né? Pois é, Mais né? de 5 anos. É, 5 anos aqui. É. O professor Emi Mendonça, amigos da TV Rio Branco, amigos e amigas. Para quem não sabe, eu não lembro, ele foi colaborador, foi repórter por muitos anos do jornal O Rio Branco, nos velhos tempos de... A partir de 80, né? Da época do Walter Walter Gomes da Silva. Do Zé Leite, do né? Zé Leite, do Dadinho. Aloysio Maia. Aloysio Maia. Aliás, naquela época eram só os grandes catedráticos. Ainda lembro, eu acho que meu registro no Ministério do Trabalho acho que era 0,60, eu esqueci, isso aí eu nem lembro mais. Então, com todo respeito aos colegas que ainda fazem hoje o Jornal Rio Branco, a nova geração, o Jornal Rio Branco ficou conhecido por ser um jornal que tinha em seus quadros só intelectuais. Obrigado. De verdade. E o professor Emi Mendonça fez parte disso, como repórter, como correspondente em Brasília. Foi também, um período, 4 anos, 3 anos. E depois como articulista também. Também, muitos anos. Aliás, se quiser voltar a ser articulista, o convite está feito. Nada, rapaz, agora, depois de escrever esse livro aí, o negócio... Mas aí, pelo menos, ano que vem, vamos escrever alguns artigos para marcar, então, os 50 anos do jornal. Possível. Aliás, a empresa vai fazer, sim, uma festa. O senhor, de antemão, já está convidado. Muito obrigado. Vamos explicar direitinho o dia e o local, para todo mundo ficar atento. Tá bom, professor? Muito Mas obrigado. nós vamos falar hoje sobre esta bela obra aqui, em 172 páginas, 174 precisamente, em memória de minha filha Evelyn. Está aqui, ó. É algo para você ler e guardar, e se emocionar, porque são histórias chocantes. Depois de mostrar aí. Esse aí foi um ensaio que ela ganhou durante o tratamento. Aí. Uma guerreira. E ela não perdeu. Ela perdeu em um plano, mas continua lutando em outro plano. O câncer venceu o corpo, mas não o espírito da guerreira. Professor, como é que o senhor conseguiu equilíbrio emocional para escrever esta obra? Muito difícil. Eu vou tentar fazer o possível para não me emocionar e também não lhe emocionar, porque senão não vai sair entrevista, né? Não, tranquilo. Porque eu acompanhei, se não o início da sua luta com ela, mas pelo menos da metade até o fim eu acompanhei e sofri muito. Só que, como eu lhe falei anteriormente, eu me considero nesses momentos covarde, porque eu não tenho coragem e nem forças para dar o apoio moral. Na verdade... Eu não consigo. Na verdade, eu decidi escrever essa história como autoajuda. Autoajuda não só para mim, para minha família, mas especialmente para as outras pessoas que compartilharam e participaram de todo esse processo, dando força, orando, todo o Brasil, inclusive do exterior, com postagens, com todo mundo dando força. E realmente foi uma batalha, foi uma trajetória. E trajetória essa que ela nunca perdeu o sorriso e a vontade de viver. Tanto que esse ensaio fotográfico foi mostrado, foi feito por um colega com um amigo aqui de Rio Branco, amigo dela, né? E realmente o sorriso dela era contagiante e ela tinha vontade de viver. Ela não perdeu o sorriso, ela perdeu a vida, mas não perdeu o sorriso. Ela perdeu a vida material, né? Mas a espiritual, ela está realmente aqui do nosso lado, aqui está satisfeita com tudo isso. Aqui no capítulo, na página 73, o senhor diz, 10.4, começa o Calvário. Isso em 2016. É forte. O livro é emocionante. Para mim, poderia ser de muita alegria um livro que eu estivesse escrevendo sobre ela, mas é um contexto realmente de sofrimento, né, de batalha, de calvário dela, né? Só para imaginar, só catéter no corpo dela foram 18. Está descrito isso no livro, está narrado,
Nessa verdade, foto aqui, professor, o senhor já não sorri mais. E ela continua sorrindo. Essa foto aí nós tiramos na Avenida Paulista, nós saímos, aí fomos lá dar uma volta, e ela assim... O senhor já não tinha mais sorrido? Faz parte. Natural. Faz parte. É complicado, é complicado. Eu sempre digo, Muniz, que o único e verdadeiro amor incondicional, o único que existe de verdade é o amor de pais para filhos. Pais verdadeiros, né? Agora, professor, eu lhe conheço há algum tempo, eu tive o privilégio, o prazer, o orgulho de ter sido seu aluno, ainda no ensino segundo grau, na escola Lindaura Leitão, aprendi muito, talentoso o senhor, mas eu percebi que nos últimos meses, e o senhor sempre foi um cara, como um bom educador, né? Como um pedagogo por natureza, por formação, sempre foi um cara muito preocupado com o bem-estar. O senhor atuava como um paizão com os alunos, dava um carão, mas sabia porque estava fazendo, porque queria o bem. Inclusive eu peguei alguns puxões de orelhas e agradeci depois e continuo agradecendo. Acho que o respeito é fundamental aos professores. Infelizmente, a gente não vê mais isso hoje, né? É difícil. Hoje os alunos estão batendo, agredindo professores. Isso é um absurdo, isso. É uma coisa absurda. É triste, é triste. Triste de ver a decadência da educação brasileira. Mas eu percebi, posso até estar enganado, que o senhor mudou ainda mais, né? Parece que a preocupação que o senhor tinha com o ser humano, com o seu... semelhante, né? Parece que o amor foi triplicado, né? Sim, porque você veja, quando eu trabalhei 16, 17 anos no Ministério da Saúde, no combate à malária, e eu quero aproveitar dizendo também que eu já tinha começado a escrever um livro, Vítimas do DDT, um caso real, que vai ser um livro marcante, porque vai falar de uma realidade de combatentes, de guardas da SUCAM que combateram a malária nesse acre todinho, e eu parei de escrever esse livro, né? Falta de estímulo mesmo, de perseverança, né? E foi quando aconteceu o problema com minha filha. Aí eu me desliguei daquele livro lá, né? E seria o primeiro a escrever, né? E decidi escrever esse, que foi feito em tempo recorde, era para ter sido lançado em julho, mas por conta de diagramadores e dificuldade de tudo, né? Vai sair só agora, né? Mas o livro é forte, é muito emocionante, né? É uma história de autoajuda para muitas pessoas, porque a mensagem que a Evelyn passou para todos nós, inclusive para a família, é de que a vida é bela e que tem que ser vivida, tem que ser aproveitada, claro, em todos os seus momentos, né? E em função deste livro que eu escrevi, em memória de minha filha, O Câncer Venceu o Corpo, mas não o Espírito da Guerreira, que será lançado posterior agora nesta sexta-feira. Eu vou citar o nome da livraria, não querendo fazer comercial. Fica à vontade, professor. Mas, inclusive, é meu primo, o Paim, né? É meu primo. Eu não sabia, a cidade é tão pequena. Eu conheço o Paim há uns 15 anos, não, há 18 anos. Mas parece que são 38. E eu estou lançando, inclusive, até para dizer da importância do Paim, que esse livro, para editar, você sabe que nada sai de graça, né? É uma grana. Claro. E eu assumi a despesa toda do livro, tentei um patrocínio, não consegui, né? E assumi, e o Paim também assumiu a parte dos honorários do livro, né? A minha parte e a dele será doada, né? Serão doadas as duas partes, o honorário dele e o meu trabalho, para o Hospital do Amor, o Hospital de Barreto, que foi instalado agora no Acre. Então, nós estamos já, como diz, sendo colaboradores voluntários do hospital, para ajudar na arrecadação para o hospital, que é um hospital de iniciativa privada, mas de caráter filantrópico, que depende da ajuda das pessoas para sobreviver. E eu descobri uma coisa, Muniz, interessante, que eu vou até mencionar aqui, eu tentando conversar com o pessoal do hospital, eu fiquei boquiaberto em saber que o governo só participa com 17% do pagamento do SUS. Sim. Eu fiquei bobo de ver isso. Um tratamento super avançado, né, com todas as condições, né? E então o livro, toda a renda do livro será doada para o Hospital do Amor. Porque o hospital vive de doações. De doações. Então, 100%. Inclusive, o segundo livro que eu estou escrevendo, da malária também, que bom, vai ser doado também em todo o hospital. Volte aqui para a gente fazer um lançamento desse também. Tá? Com certeza. Eu vou avançar isso aí também agora. Legal. Olha só, Kiko Taboada, sindicalista, funcionário público federal, ex-deputado, escreve sobre a Evelyn. Homenagem.
Evelyn Oliveira Mendonça perdeu a batalha contra a leucemia em janeiro de 2018, aos 22 anos de idade, e continua sua jornada de aprendizado em outras dimensões. Durante a sua luta contra a doença, impressionou médicos, enfermeiros, familiares e amigos pela sua determinação, bom humor, coragem e garra até as últimas horas de vida. Aceitou todos os dolorosos tratamentos, digo, pedindo antecipação inclusive, e entre dores terríveis, não abandonou o sorriso largo, a tranquilidade e o amor por seus pais e pela própria vida. Uma lição para todos nós que muitas vezes nos perdemos entre problemas pequenos e cotidianos. Que seu exemplo nos ilumine. Obrigado, Evelyn. Nós te amamos. Sérgio Taboada, cantor, compositor. Dá um break, né? É forte isso aí. Desculpa aí, amigos. O senhor escrevia isso... O senhor tinha inspiração para escrever, mas quando começava a escrever, o que acontecia? Tinha uma toalha do lado para estar enxugando o rosto. Então você escrevia com o coração, não era com as mãos? Com o espírito. Com o espírito. Com o espírito. Eu sempre digo, Muniz, quem conheceu bem a história vai se emocionar muito com a história. E tem muita espiritualidade aí nisso aí. O senhor lembra que eu ligava para o senhor e não passava mais de um minuto? Aí o senhor até perguntava, você está muito apressado, eu estou atarefado agora, mas eu não conseguia falar. É verdade. Então, é muito forte isso aí, muito forte. Deus eu também não queria, quer dizer, eu ligava para lhe dar um conforto, não queria atrapalhar ainda mais, né? A história tem todo um processo de espiritualidade, tá? De fé, tá? E através dessa história, dessa narrativa que eu faço no livro, eu decidi montar um ciclo de palestras nas escolas, tá? Porque a mensagem que a Eva deixou é que a vida é para ser vivida, ser aproveitada. E eu disse, poxa, eu preciso, ela deixou, na verdade, uma grande tarefa para mim. Tá? E eu estou desenvolvendo palestras nas escolas, já desenvolvi palestra no Glória Pérez, no IFAC, na Escola Estadual lá no Bujari, e já no SENAC, sobre a importância da vida. E por que eu elaborei essa palestra, ciclo de palestra estou desenvolvendo nas escolas? Porque nós trabalhamos com jovens a partir do 6º ano, a partir de 14, 15 anos, né? Em que os jovens, com a falta de visão da vida, se perdem no marasmo, nos espinhos que aparecem, né? Aí vem as drogas, vem os processos, né, de conflitos familiares, né, em todas as situações. E eu decidi desenvolver as palestras, já está sendo muito bem aceita pelas escolas, pelas pessoas que estão participando, os professores têm participado também ativamente. E eu pretendo no próximo ano, porque esse mês agora é final de ano, então as escolas estão encerrando o seu ano letivo, não tem... Mas eu pretendo desenvolver essas palestras, inclusive para a igreja, para comunidades que queiram, né? Sem contribuição nenhuma. Só vou lá, a pessoa chama, eu me aparelhei, comprei data show, comprei telão, né? Eu vi agora, acho que essa semana fez uma postagem, não foi? Foi, fiz uma... E por que eu fiz isso? Porque o objetivo é ajudar a juventude, é ajudar as pessoas que estão em conflito. Você veja uma coisa, no mundo, eu fiz para montar essas palestras, claro que eu fui pesquisar, fui estudar, fui me preparar. E no mundo, suicidam-se 800 mil pessoas por ano no mundo. Jovens, a partir de 15 anos de idade, de 14 anos, 12 anos. É um número preocupante, muito alto. E veja uma coisa, no mundo também existem 470 mil homicídios, né? Mais a juventude. E são vários fatores. Então, até nós montamos para a palestra 6 aspectos básicos que fundamentam a vida, né? Que permitem
essa busca pelo viver. O primeiro é a fé. Você sem fé, você não tem, você é um zero à esquerda da esquerda. Os próprios ateus, que dizem que não acreditam na fé divina, eles têm na fé do materialismo. Sim, Só que o cara, quando está lá dentro do avião, que o avião dá uma balançada, ele se lembra de Deus. Ponto. Verdade. Inclusive o Edilson Martins, o grande escritor, jornalista que eu acompanho, a gente discute muito sobre tudo isso. O outro aspecto básico que eu cito nas palestras é a saúde. Esses 2 anos que eu vivenciei, fiquei dentro de hospital, como um observador, ajudando minha filha e tudo que era possível, eu vi crianças, jovens, adultos e velhos querendo ter saúde. E o cara, quando está fora, ele abusa da saúde que tem. Tá? Não se cuida como deveria. Né? Outro aspecto também que a gente cita, e aí a gente enumera várias situações nas palestras. O terceiro aspecto é a família. A família é a base da nossa vida. Quem disser isso, tá? Eu encontrei um técnico em enfermagem dentro do hospital e que a Evelyn, conversando com ele, descobriu que ele não tinha mais nenhum parente. E eu, como jornalista que fui, como educador, digo, eu vou conhecer a história desse cidadão, é? E me entrosei com o cara e fui realmente saber da vida dele, né? Perguntando e tal, uma interação de conversa. E ele disse que não tinha mais nenhum parente, mas nenhum primo distante. Ele disse, se eu tenho, eu não sei. Mas na minha concepção, eu não tenho mais nenhum parente. E quando ele disse isso, eu vi uma sombra de sofrimento, sabe, na mente dele, nos olhos dele, né? De tristeza. Porque, na verdade, nós vivemos em função das nossas origens, né? Da nossa árvore familiar, né? A família é o centro da nossa vida. Claro, com certeza. Eu até digo, quando você vai viajar para visitar alguém, você vai eufórico para dar um abraço, né? Claro. E quando você viaja por viajar sem ter um objetivo de dar um abraço em alguém, a viagem não é tão gostosa como deveria ser. Professor, aqui na página 136, o senhor escreve o seguinte: fatos espíritas, estranhos, mas verdadeiros. Só para resumir, o que o senhor trata aqui? Isso aí é... Eu aí tem uma carta aqui, né? Que alguém mandou. Tem. Francisca Rodrigues Mendonça. Foi minha irmã que faleceu. Na verdade, eu escrevi essa parte, esse item aí, porque eu tenho realmente meu direcionamento religioso, né, de fé, é para a espiritualidade. Eu acredito na vida pós-morte, né? Por conta das experiências que eu vivenciei. Eu sempre digo uma coisa, as pessoas, se você falar com um evangélico de determinada religião, e você falar que você é doido, né? Outros, como eu já ouvi isso, né? Na verdade, mas eu acredito. A Evelyn, inclusive, já me fez uma visita, e eu chorava todo dia, ela me fez uma visita, eu deixei de chorar. Está narrado no livro isso aí. É interessante que as pessoas comprem para ver isso aí direitinho, né? A carta psicografada que está no livro foi uma carta que minha filha faleceu no dia 11 de janeiro, né? Por todo aquele sofrimento, de tudo, né? E a minha irmã que tinha falecido, veio se despedir da gente em junho de 2017, e ao retornar na viagem dela, que ela veio fazer uma pregação, que ela era da Igreja Congregação Cristã do Brasil, e junto com 9 amigos veio fazer a pregação em Rio Branco. E na volta, ela faleceu naquele acidente que teve perto de Jaci, Paraná, onde faleceu o motorista e uma senhora, e a senhora era minha irmã. Entendi. Entendeu? Eu lembrei agora disso. Pois é. E o que acontece essa carta psicografada? Ela faleceu no dia 11 de janeiro, no dia 20, aí está datada a carta, a minha irmã baixou no Centro Espírita em São Paulo e psicografou essa carta aí. Que tinha recebido a Evelyn. Não vamos ler porque quem interessar vai querer conhecer essa história. Está no livro, na página 117. Está no livro, eu escrevi. Só mostra aqui a carta. Tá? Então é uma história que realmente tem que ser registrada, tem que ser mostrada, porque é uma história bonita, de amor, né, de fé, né? E que realmente a gente tem que acreditar que quem morre, né, a não ser aqueles criminosos, aqueles malvados que ficam na escuridão, mas quem tem um bom coração vai para o mundo de luz de Deus. Não temos dúvida disso. Isso aí são crenças e eu acredito, porque a mesma coisa se eu perguntasse para você acredita em vida extraterrestre? O cara que nunca
teve essa experiência, ele vai dizer. Quem não teve a experiência não acredita. Essa que é a realidade. Professor, quais foram as últimas palavras que ela trocou com o senhor? Que não queria, que queria viver, que queria sobreviver, que ia lutar com todas as forças para sobreviver. A família toda sofreu também com o senhor. Não, está todo mundo ainda abalado, está todo mundo, né, a gente... Na verdade, já me perguntaram nas palestras, Manice, o que fazer para conviver com a perda de um filho? É difícil, porque cada ser humano age, tem seu estado emocional de acordo com a sua característica de vida, porque é o seguinte, com toda a sua formação. Por que eu fiz questão de aprofundar mais esse assunto? Porque eu sei que é duro a gente afirmar isso, mas casos de câncer, adoecer e morrer, são normais. O que não é normal é a determinação dela, o otimismo dela em lutar pela vida. Você vê que essa capa porque parece brincadeira. Médico, né? A arte da capa, que depois eu fui descobrir que eu não sabia, foi ela que fez. A arte da capa, mostra aqui de novo. Foi ela que fez. 50% doente, 50% vida que ela tinha. Metade. Metade. Que ela estava cursando arquitetura, né? Aqui numa faculdade da capital. Jovem, né? Bonita. E ela já estava, ela terminaria com 21 anos, o curso de arquitetura. Cheio de sonhos. E faz parte da trajetória da vida. Nós estamos de passagem, se nós não vamos de novo de velhos, né? A finitude nos bate a porta e nós vamos embora. Conversei aqui com o professor, jornalista, escritor Emir Mendonça, gente da gente, ex-colaborador do Jornal Rio Branco, ex-articulista, jornalista. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela sua iniciativa, pela coragem, tá? Pela determinação. E vamos lá, prestigiar o lançamento do livro sexta-feira, às 5 da tarde. Não são 5h30, nem 6, são 5 da tarde. Eu sou muito cumpridor de horário, eu gosto muito de cumprir horário, viu? Porque o acreano geralmente chega atrasado, porque ele diz, por que eu vou chegar na hora se ninguém chega na hora? Esse é o grande problema da cultura brasileira, tem que ser mudado. Eu acho que o horário deve ser determinado, deve ser cumprido, né? Senão você desorganiza a sua vida. Marcamos aqui 9h30, ele chegou 9h15. 15 minutos de antecedência. Faz parte da... Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos... Né? Aliás, eu gostaria de dizer... A sua luta não será em vão, viu? Na verdade, a primeira edição sai com 300 unidades, né? E eu sei que vai ser... Eu vou, inclusive, aproveitar aqui o momento e dizer que segunda-feira eu estarei viajando para São Paulo para fazer o lançamento deste livro lá em São Paulo com os conhecidos que nós tivemos lá no hospital, né? Lá no Hospital São Camilo, que foi o cenário dela, né? E nós vamos lançar esse livro lá para as pessoas conhecidas que também estão, inclusive, inclusos na narrativa do livro. Legal. Tá? Muito obrigado e bom trabalho. Depois do intervalo eu volto para falar mais sobre livro. Desta feita de 2 livros. Vou conversar com o professor e escritor Maxilane Dantas. Dantas? Não, Dias. Maxilane Dias, tá? Por favor. Em 2 minutos. Até já.